Olá, queridos professores, sejam muito bem-vindos à nossa aula Metodologias Ativas Não Funcionam. Eu preciso que você esteja 100% comigo durante essa aula, que eu considero muito importante, porque nela eu quero te apresentar algo que foge a muitos professores, uma informação que muitos professores ainda não conhecem e que faz completa diferença quando se trata da aplicação de metodologias ativas. Muito se fala sobre aplicar metodologias ativas, a gente escuta constantemente informações por parte da coordenação, enfim, dentro da própria gestão da escola, a necessidade de fazermos aulas com metodologias ativas, para assim colocar o aluno no centro do processo de aprendizado e trazer o resultado que tanto se espera. Mas é muito importante que nós sejamos cuidadosos ao observar e principalmente ao absorver as indicações que nos são dadas quando elas não estão necessariamente alinhadas à base científica de aplicação de uma metodologia. Por que eu quero trazer esse ponto aqui como muito importante? Porque vamos começar pelo início. No início de conversa, vamos pensar sobre como é a experiência atual da aplicação de metodologias ativas. Se as metodologias ativas são realmente toda essa revolução que nos dizem, por que tantas experiências com metodologias ativas falham? O que acontece? Que quando nós planejamos uma aula com metodologias ativas como, por exemplo, a gamificação ou, por exemplo, como resolução de problemas, baseada em projetos, estações de aprendizagem. Por que quando nós elaboramos aulas com essas metodologias, com esses indicativos, a gente acaba não tendo boas experiências? Ou os alunos não se engajam, ou a sala vira uma verdadeira zona e a gente acaba meio que frustrado com a aplicação e sente que seria mais importante mesmo manter o controle e conseguir efetivar pelo menos a nossa aula. Essa frustração, com essa sensação de que as turmas não engajam, de que, por exemplo, a metodologia, ao invés de ajudar o processo, ela atrapalha porque tira do foco. Então eu pelo menos já participei de momentos de aula com metodologias ativas, inclusive como observador da aula, e percebi que a aula simplesmente perdia completamente o sentido e as crianças, os adolescentes estavam conectados com qualquer outra coisa, menos a aula do professor, menos a metodologia ativa. E aí, o problema real é a falta de alinhamento entre a estratégia e o nível de aprendizagem. E veja que isso não é culpa do professor, mas também não é culpa da turma. É culpa do sistema que nos diz, olha, metodologias ativas são ótimas para aprendizagem, mas não nos ensinam como essas metodologias ativas devem ser aplicadas. Então eu considero essa aula muito importante porque eu vou te mostrar com base científica, baseada em evidência, por que as metodologias ativas não funcionam se elas não forem alocadas no momento adequado para a sua turma. E como isso funciona? Veja, as metodologias ativas, elas realmente são muito boas, são estratégias de aprendizagem maravilhosas, mas elas não podem ser colocadas dentro do nosso planejamento de maneira aleatória. E para isso eu quero trazer um autor que inclusive eu tenho falado bastante sobre ele, que é o John Hattie. Eu acho que eu tenho falado tanto sobre esse autor, que inclusive eu começo a achar que já estou meio que me tornando um especialista na obra do John Hattie exatamente por isso. Porque nós vamos falar sobre uma das maiores pesquisas, com meta-análise sobre dados educacionais do mundo. Então, o John Hattie tem uma prática baseada em evidências e ele faz um convite para os professores, para os educadores, para os gestores, acerca de olharmos para a prática educacional baseada em evidências. E como que funciona essa ideia apresentada pelo John? Então, o Hattie, ele analisou mais de 80 mil estudos em uma obra onde ele trabalha com essa meta-análise. Isso, somado, é como se ele estivesse recolhendo dados de diversas pesquisas que, num somatório, totalizam ali mais de 300 milhões de alunos. E ele tem uma obra chamada Aprendizagem Invisível, inclusive um livro chamado Aprendizagem Invisível para Professores, onde o foco é dizer, na educação, o que realmente funciona? O que realmente gera um impacto no aprendizado, de acordo com a base
da evidência científica, de acordo com os estudos, de acordo com tudo que foi produzido, com os estudos teóricos, práticos, com os experimentos, o que realmente funciona na educação, o que realmente gera um impacto no aprendizado. Dessa pesquisa gigantesca, dessa meta-análise que o John realiza, a gente vai chegar em um conceito elaborado por ele que ele chama de effect size, que seria traduzido como tamanho do efeito, que é uma métrica usada para avaliar o impacto da intervenção. Então, por exemplo, você pensa assim, nossa, metodologia ativa, gamificação. Maravilhosa ideia, vou colocar lá na minha sala. Você coloca essa metodologia ativa, você planejou lá uma aula gamificada, mas em que momento essa metodologia foi aplicada? Em que etapa isso foi organizado? E como você pode sentir que isso trouxe um real impacto para a aprendizagem dos alunos? Será que eles aprenderam mais com essa metodologia ou será que eles aprenderam menos? Então, o tamanho do efeito, o effect size, é uma métrica para a gente poder mensurar o impacto de uma abordagem ou de uma prática pedagógica. Então, dentro desse cálculo que o John realiza, ele vai nos apresentar uma escala. Então, quando nós temos 0,10, o nosso tamanho do efeito for 0,10, claro que existe todo um cálculo, eu não vou entrar nesse detalhe aqui porque é realmente mais para pontuar com vocês e mostrar onde a gente precisa chegar nessa temática de metodologias ativas que não funcionam quando não colocadas na etapa certa, quando a gente está planejando nossa aplicação. Então, se a nossa metodologia, se a nossa abordagem pedagógica, a experiência pedagógica que a gente elaborou, gerar ali um impacto de 0,10, é exatamente como não ter nenhum impacto. Porque esse é o impacto natural de maturação dos indivíduos. Então, é naturalmente evidente que eles vão amadurecer biologicamente, socialmente, e a aprendizagem resulta também dessa interação. Então, as práticas que têm um impacto de 0,10, esse 0,10 é o impacto natural da pessoa que não fez nada, basicamente. Ela só existe e ela já vai ter um crescimento cognitivo, físico, social, enfim. Quando a prática alcança 0,24, esse é o impacto da criança ou do adolescente que está na escola. Eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas o simples fato de estar na escola já gera um impacto no cognitivo, no social, no físico das crianças e dos adolescentes, pela interação, pela escuta, enfim, por todo o ecossistema que a gente constrói dentro de um ambiente educacional. Ou seja, basicamente, só ao estar no ambiente educacional, a criança ou adolescente já vai desenvolver algumas habilidades, já vai desenvolver algumas competências. Mas quando nós temos um impacto de 0,40 acima, aí sim a gente tem uma prática pedagógica que gerou um impacto real na aprendizagem. E as metodologias ativas, elas tendem a ter um bom impacto real na aprendizagem, mas somente quando alocadas no momento certo dentro dos níveis de aprendizagem. E esse é o conceito que vai fazer toda a transformação. O John Hattie, ele vai observar e vai desenvolver a teoria dos níveis de aprendizagem, que é muito importante. Quando a gente pensa na aprendizagem, a gente tem 3 níveis de aprendizagem. A gente tem a aprendizagem superficial, a aprendizagem profunda e a aprendizagem de transferência, que seria o nível máximo de aprendizagem dentro de um conceito. Então, por exemplo, o nível superficial é aquela compreensão básica do conteúdo. Eu vou usar, por exemplo, um conteúdo simples, só para a gente poder exemplificar. Então, vamos supor que você está apresentando sobre o ciclo da água. Vamos só imaginar. E aí, você chegou na primeira aula e você disse, gente, hoje nós vamos começar a estudar um conteúdo muito legal, ciclo da água, mostrou um vídeo e tudo mais. E aí, os alunos daquela turma, em determinado momento, diferente momento, eles encontram uma imagem e tem lá os elementos. Tem lá o mar, né, o oceano, aí tem a nuvem, tem a chuva, e eles conseguem reconhecer. Nossa, isso aqui representa os ciclos da água. A gente já viu com a professora os ciclos da água. Perceba, não significa que eles aprenderam, não significa que eles entendem as etapas do ciclo, que eles conhecem ou desenvolveram as habilidades relacionadas àquele objeto de conhecimento, mas simplesmente que eles sabem o que é aquilo, eles reconhecem, eles identificam. Então é basicamente quando eu sou professor de inglês, eu digo muito para os meus alunos, quando você sair da minha aula e se você disser assim, hoje eu aprendi simple present, isso não quer dizer nada, porque simplesmente só mostra que você lembra do que a gente estudou.
e não necessariamente que você sabe como usar o que a gente estudou. Então, o nível superficial é esse nível de apenas reconhecer, repetir, identificar. Nossa, pela imagem, eu consigo identificar que essa imagem está relacionada ao que a gente já estudou uma vez, que foi os ciclos da água. Mas eu não sei explicar, eu não consigo me relacionar com aquele conteúdo de maneira mais profunda. O segundo nível seria o nível de aprendizagem profunda. Aqui sim, existe uma conexão entre os conceitos. Então, aí a gente vai ter um nível mais profundo. A explicação, a análise, a comparação. Então, pensando ali, por exemplo, no ciclo da água, vamos supor que a criança foi para um passeio na praia e ela ficou observando ali a maresia e observando também o processo de evaporação da água, estava um dia quente, e ela conseguiu observar ali aquela fumacinha, e aí ela consegue explicar, por exemplo, para alguém que está com ela junto desse passeio, que esse é um processo comum. A água vai evaporar, ela vai subir lá em cima, ela vai encontrar, né, com uma região mais fria, vai passar pelo processo de condensamento, enfim, condensação na verdade, né? Gente, esse não é minha área, então eu tô só dando um exemplo superficial, só para vocês conseguirem entender. Então aí sim ele vai conseguir, por exemplo, observar que esse é um processo que vai culminar, por exemplo, nas chuvas. Veja que aqui ele não só reconhece o ciclo da água, mas ele consegue explicar, ele consegue fazer uma análise do que está acontecendo, ele consegue observar a situação e relacionar com o que ele aprendeu lá no nível superficial e consegue realmente gerar explicações para isso. Lá no exemplo do inglês, quando meu aluno sai, por exemplo, da aula e diz: nossa, hoje nós aprendemos o simple present. Ele reconheceu o que ele aprendeu, apenas identificou. Mas aí alguém pergunta para ele: simple present, o que é isso? E aí ele diz: não, olha, é assim, é um tempo verbal que a gente usa para isso, isso e isso. Então, quando eu quero falar ou escrever em inglês falando dessa e dessa forma, expressando essa e essa ideia, eu vou recorrer a esse tempo verbal. Perceba que aqui ele já consegue entender, ele consegue explicar, e aí a gente vai para o terceiro nível, que é o nível mais importante, que é o nível de transferência, porque nesse nível profundo pode acontecer também de depois de um tempo a pessoa esquecer, ou não relacionar bem, ou outras informações chegarem sobre aquela mesma temática e produzirem certas confusões, enfim. Já no nível 3, que é o nível de transferência, a gente tem uma aplicação criativa e autônoma em novos contextos. Então exige uma metacognição, exige realmente que aquela pessoa que aprendeu o conceito, ela consiga pensar sobre o próprio processo de aprendizagem dela, ela consiga relacionar, entender e avaliar sobre a possibilidade de aprender e de expandir aquilo que ela está aprendendo. Então, por exemplo, vamos pegar, vou usar como exemplo aqui, ainda o ciclo da água. Então, ainda usando a ideia do ciclo da água, vamos imaginar o seguinte: a gente foi para um passeio e ali havia uma problemática muito séria naquela comunidade, por exemplo, relacionada a questões de falta de água, vamos supor assim, ou a questão da chuva, enfim. E aí, os alunos começaram a pensar sobre o que eles aprenderam quando estudaram a questão do ciclo da água, e eles começam a imaginar, a pensar: nossa, baseado naquilo que a gente aprendeu, e se a gente construísse tal dispositivo? E se a gente pensasse em tal solução? Se a gente construísse um projeto para pensar a resolução dessa problemática? Aqui o que a gente vai observar é que, baseado no que eles aprenderam de nível já profundo, eles conseguem refletir sobre e aplicar o que eles aprenderam de maneira criativa. E aí, por que nós estamos pensando sobre os níveis de aprendizagem para falar sobre por que muitas vezes a metodologia ativa não funciona? Porque a maior parte das metodologias ativas, elas são indicadas para o nível de transferência. Como que eu posso pedir para o meu aluno resolver problemas sobre uma temática se ele ainda não tiver o conteúdo superficial e não tiver o conteúdo profundo sobre aquele objeto de conhecimento, sobre aquela temática? Então, é preciso que os alunos dominem muito bem as primeiras habilidades antes da gente pedir, por exemplo, para ele conseguir aprender através da elaboração de um projeto, ou aprender ou demonstrar a aprendizagem através da solução de problemas.
Porque as metodologias ativas, a maior parte delas exigem exatamente um domínio prévio do conteúdo, precisa de habilidades desenvolvidas e de uma capacidade de autorregulação, que é o que a gente falou lá na metacognição. Quando nós aplicamos as metodologias ativas, por exemplo, no nível superficial, isso gera muita confusão, porque os alunos ainda não conseguiram nem identificar direito aquele objeto de conhecimento. Então, como eles vão conseguir, por exemplo, transferir os conceitos de um objeto de conhecimento para um projeto, a solução de um problema, se eles ainda não conseguiram sair da etapa inicial de aprendizagem? Isso também vai gerar, obviamente, falta de engajamento e baixo desempenho. Eles não vão se engajar, e aí a gente pode pensar até em outras teorias, como a teoria da motivação, do Mihai, Csikszentmihalyi, porque se o desafio ele é muito maior do que a capacidade do aluno, ele vai se sentir desmotivado. O mesmo acontece se o desafio, a proposta de desafio, for muito abaixo da capacidade dele. Vocês conseguem perceber a necessidade da gente alocar as metodologias ativas de maneira muito bem planejada para que a gente possa ter motivação e realmente impactar o processo de aprendizagem dos alunos? Porque é necessário que os alunos tenham percorrido toda uma jornada antes da gente chegar exatamente na aplicação da maior parte das metodologias ativas. É claro que existem metodologias ativas que a gente vai conseguir alocar, por exemplo, ali na etapa superficial. A gente pode usar assim, mapear a sala em estações e ajudar na construção do reconhecimento, da identificação de conceitos, mas a maior parte, a própria gamificação, a própria metodologia baseada em projetos, em resolução de problemas, requer dos alunos que eles tenham percorrido os outros níveis de aprendizagem. Eu gosto de usar algumas analogias para a gente chegar na parte mais importante da nossa aula. Não tem como construir o telhado sem levantar as paredes. Então, não dá para colocar os alunos em jogo sem antes ensinar as regras. Porque usar as metodologias ativas no momento não indicado, a gente vai ter como consequência a frustração do aluno e do professor, rejeição das estratégias ativas. Inclusive, a gente pode até condicionar uma turma a sempre que a gente pensar, nós vamos fazer baseado em projetos, baseado em os alunos ficarem não realmente felizes e sempre associarem aquele momento de atividade ativa com algo que gera muita insegurança, que gera uma sensação de não adaptação, de não conhecimento. Isso gera uma perda da confiança pedagógica. Então é muito importante a gente pensar sobre isso. Mas é claro que eu não traria só a problemática, e eu trouxe aqui também o que a gente precisa pensar. Gente, o que deve vir antes da aplicação de uma metodologia ativa? Se nós estamos evidenciando que a maior parte das metodologias ativas se alocam no nível de transferência, a gente precisa pensar o que vem antes desse nível. E aí a gente recai no ensino explícito e intencional. Então, a gente precisa primeiro de explicações muito claras e depois de demonstrações de modelo. Percebam, a aprendizagem, ela requer etapas. Eu preciso deixar claro o que eu quero com aquela temática, porque muitas vezes a gente explica algo, ensina algo, mas nem os alunos sabem como eles vão conseguir reconhecer que atingiram o objetivo. Então a gente precisa deixar claro tudo isso, né? Ter uma clareza na hora de explicar e explicar de maneira clara os conceitos que a gente quer que os alunos entendam. Então, por exemplo, se eu quero que os meus alunos proponham ali soluções para um problema relacionado ao ciclo da água, eu preciso inicialmente explicar de maneira muito clara sobre o ciclo da água, apresentar para os alunos toda a parte teórica, demonstrar através de modelos e depois permitir que os alunos possam também praticar aqueles conceitos antes da aplicação de qualquer metodologia ativa. Porque quando eu coloco o meu aluno para praticar conceitos que eu expliquei e que eu demonstrei, inclusive, gente, a gente precisa modelar durante essa etapa. Eu preciso, por exemplo, explicar, mostrar para o aluno o que se espera que ele faça com aquele conteúdo através de uma demonstração prática, depois pedir para que o aluno faça também essa prática que se espera dele, e nessa prática eu vou modelando. Eu posso modelar, inclusive, através do feedback contínuo e formativo. Então, feedback não é só dizer se errou ou se acertou, mas dizer se ele está indo pelo caminho certo, quais outras rotas ele precisa seguir, o que ele precisa ajustar para realmente conseguir realizar a prática que ele já foi apresentado antes, a prática que ele já viu como deve ser feita, a prática que eu já mostrei como se faz. Eu não posso esperar que os alunos façam algo que eu não
os mostrei como fazer. Isso recai mais uma vez na clareza instrucional. Eles precisam entender, precisa ser visível. O que eu preciso aprender a fazer dentro dessa temática? Qual é o objetivo disso aqui? E quais são os critérios para eu entender que eu consegui? Eu, enquanto aluno, como eu posso perceber que eu realmente entendi ali o ciclo da água? Como que eu posso perceber na prática, quando eu for aplicar? Então, a professora me explicou, a professora demonstrou através de um modelo prático o que eu preciso saber e como isso vai ser requerido de mim, como eu vou perceber essa prática. Ela me deixou praticar, me acompanhando e me mostrando como é essa prática e me ajudando se eu estava fazendo certo, se eu estava fazendo errado, como eu poderia melhorar, quais eram as melhores estratégias, e eu sabia desde o começo onde eu estava e onde eu precisava chegar. E tendo esses critérios, eu posso desenvolver a metacognição e dizer, nossa, aqui sim eu acho que eu já consegui pegar o ritmo. Nesse critério eu não consigo, eu preciso melhorar. Percebam que exige todo um caminho prévio antes da aplicação. Isso requer também que o professor esteja constantemente avaliando esses alunos, inclusive propondo autoavaliação. E essa autoavaliação não é um instrumento elaborado, é realmente o aluno percebendo, você está conseguindo fazer? Não, eu não consigo. Isso é autoavaliação. Não, eu ainda não consigo resolver essa problemática, essa questão, eu não consigo evidenciar esse modelo prático que você nos mostrou, para que o aluno possa autoavaliar o seu processo, desenvolvendo metacognição e pensar nos ajustes que vão ser necessários. Todas essas etapas, elas são muito necessárias, inclusive, deixo aqui a sugestão da gente procurar e pesquisar sobre ensino explícito, que é inclusive para ensino fundamental, ensino médio. A melhor abordagem é a abordagem que tem melhor evidência científica quando se trata de impacto na aprendizagem dos alunos. Então, as metodologias ativas não funcionam quando colocadas em momentos inadequados. Elas funcionam quando são usadas no tempo certo, com base em um diagnóstico claro, quando intencionalmente elas estão alinhadas ao objetivo da aula e quando o aluno já tem uma base suficiente para pensar, criar e elaborar, já que as metodologias ativas estão, geralmente todas elas, alocadas aqui no nível 3, que é o nível de transferência. Eu espero que essa aula tenha, pelo menos, despertado em você, professor, essa capacidade de refletir. Nossa, as metodologias ativas podem sim ser ótimas ferramentas para a sala de aula, mas quando alocadas no momento certo. Antes de solicitar que os meus alunos transfiram um conhecimento para resolução de problema, para proposição de uma solução, para construção de um projeto, eu preciso guiá-los durante esse processo de desenvolvimento da aprendizagem daquele conceito. Eu preciso explicar, eu preciso demonstrar, eu preciso permitir que eles apliquem, eu preciso conduzi-los nessa aplicação, mostrando os melhores caminhos, dando um feedback, para que aí sim eles possam transferir isso para a prática, para a vida real, relacionando com a temática da atual sociedade, propondo soluções, elaborando projetos. Antes disso, é realmente construir um momento de frustração para o professor e para o aluno e, principalmente, não gerar nenhum impacto na aprendizagem dos nossos alunos. Eu espero que todo esse conteúdo seja apenas um convite para você refletir. Inclusive, fica aqui a indicação de você estudar um pouco mais sobre o estudo do Don Hatch. Ali você pode ler o livro Aprendizagem Invisível para Professores, ele é fácil de encontrar, você encontra na Amazon, encontra em grandes livrarias. E também para você pesquisar um pouco também sobre os níveis de aprendizagem, sobre a própria metodologia, abordagem do ensino explícito, e a gente se encontra nas próximas aulas para pensar muito mais sobre a aplicação de metodologias ativas, sobre propostas metodológicas e para construir um caminho cada vez mais eficiente, efetivo para construir a aprendizagem com os nossos alunos.